pessoal, vamos começar? Está no nosso horário. Calorzinho, né? Está. Choveu bastante, acho que é bom de vez em quando dar uma estiada, né? Para poder ter como fazer. Então vamos lá, pessoal. Lembrando aqui dos próximos estudos, né? Dia 24, sábado que vem, nós vamos ter o nosso irmão Plínio Penteado, que vai trazer o estudo Ser Cristão em Casa, no Trabalho e em Qualquer Lugar. Vamos refletir um pouquinho como que a gente consegue ser cristão em qualquer lugar. Como devemos orar? Qual o poder da oração? A Jussara vai trazer para a gente no dia 1º de dezembro. No dia 8, o Walter vai trazer para a gente: estamos cumprindo a missão que Deus nos deu? O Walter vai trazer essa mensagem para a gente. E no dia 15, a gente vai falar com uma certa antecedência, porque assim, é bom a gente saber das coisas antes que a coisa aconteça, né? Então no dia 15 a gente vai ter esse tema aqui, ó, que seja Natal todo dia, porque no sábado seguinte é véspera de Natal. Então a gente vai estudar o Natal uma semana antes para a gente, poxa, como é que a gente faz para ser Natal todo dia? E por que esse tema? Eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre essa mensagem. E no dia 24, a gente vai ter uma palestra dupla. Eu e a Jussara, a gente vai trazer um estudo diferente, baseado em mensagens e músicas. Então, Jesus em músicas e reflexões, a gente sabe que, muito provavelmente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é um marco. É um momento da gente lembrar da importância de Jesus, da vinda dele à Terra. E nesse dia a gente vai estar aí junto com a Jussara fazendo essa reflexão. A gente continua com a campanha do livro Paulo Estevão, um romance de Emmanuel por Chico Xavier, um romance fantástico. Quem quiser, a gente já tem o livro aí embaixo, tem para emprestar também, então vocês podem pegar sem problema para ler. Vale a pena, tá? É um romance bem legal. O atendimento fraterno, que é uma entrevista que a gente faz com aquelas pessoas que precisam bater um papo, trocar uma informação, pedir orientações, falar um pouquinho das aflições espirituais que estão passando, para a gente tentar ajudar. Se aqui no Sementes a gente não tiver o atendimento necessário, a gente encaminha para uma outra casa, enfim, a gente tenta orientar. A evangelização infantil acontece aqui embaixo, então tem uma salinha lá para as crianças. Quem quiser trazer as crianças para cá, tem um ambiente para eles, lá eles vão escutar musiquinhas, historinhas que tem a ver com evangelização, com as mensagens de Jesus. E dia 5 de janeiro a gente volta com o estudo do Livro dos Espíritos, que acontece aos sábados de 17 às 18, mas está suspenso porque a gente está tendo um curso de passe. Então, acabando o curso de passe, a gente volta com o Livro dos Espíritos. Lembrando também, a gente sempre reforça isso, um dos objetivos que a gente traçou aqui por Sementes de Humildade é a distribuição gratuita das obras de Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que a gente chama de Pentateuco Espírita, que são 5 livros, que são a base da doutrina espírita, a gente distribui gratuitamente. Então, lá na mesinha, onde tem um caderno onde vocês anotam o nome, tem os livros ali. Vocês podem levar, eu já levei, posso levar outro para dar de presente? Pode. A ideia da gente é divulgar o Espiritismo. E é gratuito. É levar, está chegando o Natal, bom presente para dar, E a biblioteca também tem poucos livros, mas a gente já tem uma quantidade ali de livros que dá para emprestar. E aí a gente vai começar com a mensagem de Emmanuel. Pedro, você lê para a gente hoje, ajudando a ver? Pode ser? Mensagem de Emmanuel em torno da virtude. Se uma criatura possui enorme fortuna, podendo gastar muito dinheiro ou guardar com um pão duro, mas emprega seu dinheiro no bem-estar e no progresso, na educação e no aprimoramento dos semelhantes, sem autoridade comum, se tem autoridade com recursos para manipular com própria influência em seu exclusivo proveito e procura aplicá-la no auxílio aos outros. Se sofre acusação indevida com elementos para vinga-se do modo que considere mais justo e prefere esquecer a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passivo de errar. Se já efetuou em favor de alguém todos os serviços ao seu alcance,
recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta, e prossegue amparando esse alguém através dos meios que lhe fazem possíveis, sem exigência e sem queixa. Essa pessoa se colocou, evidentemente, frente a frente com as piores tentações que lhe apareceram na vida. Todos nós, os espíritos em evolução e resgate nas trilhas do universo, repetimos as experiências em que tenhamos sido reprovados. À vista disso, todas as provações na escola terrestre assumem a feição de ensinamentos e testes indispensáveis. Há quem renasça mostrando extrema beleza física, a fim de recuperar inclinações ao desregramento, carregando um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, detendo valiosa titulação acadêmica de modo a subjugar a propensão para o abuso, ou exerciam encargos difíceis nas causas nobres, de maneira a extinguir os impulsos de deserção ou deslealdade. Cada um de nós, quando internado na reencarnação, é examinado nas tendências inferiores que trazemos das existências passadas, a fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure, tantas vezes quantas necessárias, mesmo além de débito pago ou da sombra extinta. Fácil, pois, observar que, sem a presença da tentação, a virtude não aparece, e assim será sempre para que a inocência não seja uma flor estéril, e para que as grandes teorias de elevação não se façam sementes frustradas no campo da humanidade. O Emmanuel traz uma reflexão bastante grande e forte a respeito das coisas que nos acontecem e por que acontecem. Né? Vocês veem que ele fala ali que por que a gente vê que pessoas vêm muito bonitas, pessoas vêm muito inteligentes, pessoas vêm com grande poder. Por causa disso aqui que a gente até vai falar um pouquinho hoje, ó. Tentação. Né? Como é que a gente vai administrar a grande beleza que a gente recebeu, a quantidade de dinheiro que a gente recebeu, a inteligência que a gente recebeu? Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, antes da gente entrar no estudo, a gente vai nesse momento buscar reflexões pessoais através de uma oração, de uma prece, que nesse momento, com os olhos fechados, olhando para dentro de nós, possamos abrir os nossos corações, colocando para fora as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas preocupações. Este é um local em que nós viemos para beber de água limpa, para encontrar aqui orientação, intuição e inspiração. Certamente nós vamos receber aquilo de que precisamos, não necessariamente aquilo que queremos. Que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, consigam nos fazer entender aquilo que tem nos acontecido, treinando a nossa força de vontade para escolher o caminho do bem, seja do jeito que for. Que possamos encher a nossa alma de energias positivas, para que possamos passar uma semana repleta de tranquilidade, de harmonia e de rotas seguras que nos aproximam da felicidade, saúde, equilíbrio emocional, paz e harmonia. Por tudo isso, é que nos entregamos nessa noite para o estudo, confiantes e certos de que Jesus está aqui presente, através de seus missionários, os bons espíritos e mentores do Sementes de Humildade. Obrigado, Jesus, e é em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciamos mais um estudo do Evangelho na noite de hoje. Assim seja. Bom, então nós vamos falar hoje, né, o tema de hoje é um tema
bastante interessante, porque parece um contrassenso, né? Parece que a gente está falando de coisas que não conversam, né? Como é que eu posso praticar o bem quando, na verdade, eu queria fazer o mal? Parece que destoa, né? Como é que eu vou conseguir praticar o bem se lá no fundo o que eu queria mesmo não era fazer o bem? E para a gente começar isso, né, a gente vai ver que isso está lá na... Ah, e outra coisa, sou eu e o Arthur sempre. Vocês já viram que eu não quero mais fazer palestra sem o Arthur, né? O Arthur que me ajuda. O Arthur e eu vamos falar sobre esse tema. Ele está lá no capítulo 17, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem o título de A Virtude. E no livro da Esperança, Emmanuel faz uma reflexão com a página Na Construção da Virtude. E vamos começar com uma frase de um pensador, de um filósofo, Aristóteles. Olha o que Aristóteles disse lá, bem antes de Jesus. Quanto... Olha só! Quanto à virtude, não basta conhecê-la. Devemos tentar também possuí-la. Mas também não basta possuí-la. Tem que colocá-la em prática. Então é um caminho, né? Ó, conhecer, para ter, para praticar. Mas a gente vai precisar entender primeiro, né, a questão aqui do bem e do mal, só que não sou eu que vou falar sobre isso aqui. Quem vai falar sobre isso aqui é o Arthur. Né, Arthur? Pode falar. O bem e o mal. O que será que significa virtude no dicionário? Bom, como ele fala baixinho, né, eu vou repetir para vocês ouvirem. O que será que significa virtude no dicionário? O Arthur vai trazer para a gente aqui. Olha, gente, acho que eu estou com arquivo. Arthur, segura só um pouquinho aqui. Cometi uma falha aqui. Vamos lá. Para a gente falar do bem e do mal, antes a gente vai lá no Livro dos Espíritos para poder entender o que é o bem e o que é o mal. Daqui a pouco, tá? Olha lá, na questão 630 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta bem direta para os espíritos. Não tem margem aqui, né? Ó, como se pode distinguir o bem e o mal? Bom, lembrando do tema do estudo de hoje, como fazer o bem quando na verdade eu quero o mal. Para a gente saber como fazer o bem e o mal, a gente precisa entender o que é o bem e o mal, né? Então Kardec pergunta, como é que eu distingo o bem do mal? Olha a resposta dos espíritos. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. É um significado simples e amplo. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Bom, tudo gira em torno da lei de Deus. Onde está a lei de Deus? A gente pode pensar que são os 10 mandamentos. Porque lá no Monte Sinai, né, tem aquela história de Moisés. Mas vocês acham que Deus, na infinidade das coisas que Ele cria, né, o fato dele ser inteligência suprema, não há nada mais inteligente que Ele, causa primária de todas as coisas. Então Ele veio antes de tudo e criou tudo. 10 seria suficiente? Se a gente for pensar na física, e aí eu parei de falar, né, do que a gente chama de religião e vamos falar de física. Quantas leis físicas, leis da física existem? Centenas. Quantas leis da química existem? Outras centenas. Todas essas são leis de Deus. Porque nada no universo deixou de ser criado por Ele. Tudo foi Ele que criou. Então, a lei de Deus, no fundo, ela está, e a gente encontra isso numa outra questão do Livro dos Espíritos, gravada na nossa consciência. E todos nós
sabemos quando estamos cometendo um ato que nós não deveríamos cometer. Nós temos a plena consciência do bem e do mal. Mesmo aquele vilão, sabe? Aquele vilão mais aterrorizante, né? Aquele serial killer, ele sabe que o que ele está fazendo não está certo. Só que ele faz. Ele está fazendo o mal. Por que ele está fazendo mal? Porque ele está infringindo a lei de Deus. A lei de Deus. Vamos pensar na lei da física. Existe uma coisa chamada lei da gravidade, que diz o seguinte: se eu pular daqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair. Quanto mais alto eu pular, mais chance eu vou ter de não sobreviver. Eu estou falando de uma lei da física. Mas eu sou o Bira. E eu vou infringir a lei da física e vou pular. Qual é a consequência, gente? Eu vou, no mínimo, me quebrar. Mas, na verdade, se eu fizer isso, eu acabei de infringir uma lei de Deus. Porque a lei da gravidade é baseada nos princípios divinos. E eu sei. Vamos diminuir um pouquinho? O sinal, aqui em São Paulo chama de farol, né? O farol está vermelho. E eu piso no acelerador e passo no cruzamento. Eu acabei de infringir uma lei do trânsito. Qual é a possibilidade? Eu ser massacrado por um caminhão que vem na... Pode não acontecer nada, eu posso passar ileso. Mas eu infringi uma lei? Infringi. Então, todas as vezes que a gente infringe uma lei, seja dos homens, da física ou de Deus, tem uma consequência. Ou, pelo menos, deveria ter. A lei dos homens ainda é falha, mas a de Deus não. Né? Então, a gente já sabe o que é o bem e o mal, não é isso? Faz sentido? Por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? Não no atual cenário do planeta Terra, não, né? É o bem que está prevalecendo, né? A gente olha na televisão e só vê o bem acontecendo. Não, né? A gente vê o mal o tempo todo aparecendo, não é isso? Kardec, em 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos, ele já tinha feito essa pergunta. Então lá também era assim, tá? Não mudou muita coisa, não. É que lá não tinha internet. Hoje a gente vê o mal instantaneamente. O viaduto lá da Marginal Pinheiros arriou, 2 minutos depois o cara que estava no carro, que foi amassado pelo viaduto, estava postando no Facebook. Então é instantâneo. Né? Mas por quê? Porque Kardec era chatinho para fazer pergunta, né? Por que os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? Vamos ver se a resposta faz sentido nos dias de hoje? É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes últimos, os bons, quiserem, vão dominar. Será que a gente vê isso na vida diária? O mal, os maus, são audaciosos. Quanto mais rouba, mais quer roubar. Rouba da merenda, rouba do remédio, rouba disso, rouba daquilo, e parece que não tem limite, porque são audaciosos. Até que vem alguma coisa acontece, deixa eu dar um passinho para trás aqui, que vão me pegar ali na esquina. Mas eles são audaciosos, eles tentam mais. O bom é tímido. É aquele que faz a caridade e não conta para ninguém. É o cara que age no bem porque é natural para ele. Então ele não fica alardeando por aí, olha, eu fiz caridade, até porque ele deixa de ser, né? Mas o bem, o bom é tímidozinho, quietinho. Senhor, eu sou bom. Ah, não. Eu sou mal. O mal grita mais forte. E aí, se a gente pegar o livro de história, os livros de história, exceto aqueles que registram os acontecimentos, de um modo geral, eles registram as coisas ruins que aconteceram. Não é assim? Vê se a gente acha no livro de história uma caridade que Dom Pedro II tenha feito. Ele pode ter feito, mas está registrado? Não, mas está registrado quando ele caiu lá do trono e a República se tornou efetiva.
Está registrado a crucificação de Jesus em quadros maravilhosos. As pregações dele nem tanto. Tem alguns quadros, mas tem muito mais quadros dele sangrando com cruz e pregos do que dele sorrindo. Vocês já viram alguma imagem de Jesus sorrindo? É difícil, tem na internet. Se vocês procurarem, tem desenhos pintados à mão. Mas tem, procura a quantidade dele sofrendo na cruz. O mal é audacioso. Se você está andando numa estrada e você vê um IP amarelo lindo, talvez você olhe. Mas se você vê um acidente de uma Scania massacrando o carro, você para o carro para ver, se puder, tira uma foto. Não é? Porque salta aos olhos, né? Bom, como podemos ser melhores então? Para a gente poder ser mais do bem. A gente vai ser melhor desenvolvendo virtudes. E aí sim, o Arthur vai trazer para a gente o que é virtude. Se você quiser. Quer? Acho que seria bom se você quiser. Se você não tiver. Problema. Vamos ver lá. O Arthur vai trazer para a gente o que é virtude. Arthur, fala para a gente aí. Pode virar para eles. Ó. Fala bem alto. O que será que significa virtude no dicionário? Vamos lá. Vamos ver o que significa. Virtude, segundo o dicionário, 1. Inclinação para o bem. 2. Qualidade ou atributo que está de acordo com a moral, a religião e a lei, e etc. Então, o Arthur trouxe para a gente a definição de virtude no dicionário. Será que tem alguma outra, Arthur? Vamos ver o Espiritismo? Dê para a gente como é que é a virtude segundo o Espiritismo. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. São qualidades do homem virtuoso. Então, olha só, a gente tem a definição de virtude no dicionário, ó, inclinação para o bem. Então, quando você está inclinado a fazer o bem, você é uma pessoa virtuosa. Você possui virtude. Qualidade, a virtude também é uma qualidade ou atributo que está de acordo com a moral. Então, tudo tem ligação com moral, com religião. Essa é a definição que está lá no Micaelis. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, que é o que a gente está estudando hoje, olha o que os Espíritas trazem para a gente. Ó. A virtude, no mais alto grau, porque virtude tem níveis, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais, que são primordiais, precisam estar, que constituem um homem de bem. E quais são elas? Os Espíritos trazem alguns exemplos. Ser bom, caritativo. O que é caritativo, Arthur? Caritativo é fazer a caridade. Fazer a caridade. Laborioso. O que é laborioso, Arthur? É trabalhar no bem. Sóbrio. O que é sóbrio, Arthur? É não se perder no mundo. Modesto. Modesto a gente já sabe o que é, né? É não se vangloriar daquelas coisas todas que a gente é capaz de fazer. São qualidades do homem virtuoso. E aí? A gente se encaixa nisso aqui? Vamos ver. Porque a virtude, ela tem níveis, né? Tem graus. Certamente todos nós temos qualidades. Temos. Nós temos. A Bíblia não tem? Tem. Tem. Adolf Hitler tinha, enquanto encarnado, mesmo naquela monstruosidade, ele era extremamente inteligente. Por exemplo, ele tinha um amor pela família dele enorme. Ele tinha um cão, e ele amava o cão. Tinha amor em Adolf Hitler. Mas isso é grau. Grau. Bom, se quiser sentar um pouquinho, daqui a pouco eu te coloco no pé de volta. Diante disso, acho que eu já até respondi essa pergunta, mas vamos lá. Não existe então virtude na Terra? Existe ou não? A virtude não está inteiramente banida na Terra, como pensam certos pessimistas. Talvez nós já tenhamos sido pessimistas a ponto de dizer: esse mundo não tem mais jeito. Não há nada de bom no mundo. Nós somos, nesse momento, pessimistas. Por quê?
a virtude não está inteiramente, embora esteja parcialmente, banida da terra. Sem dúvida nela, na terra, o mal ainda, gente, significa tempo, é temporário. Todas as vezes que a gente coloca a palavra ainda, a gente está dizendo que uma hora vai deixar de ser, ou uma hora vai passar a ser. Então, ainda domina, vai deixar de dominar. Faz sentido? Mas quando se procura na sombra, escondido, nos cantinhos, percebe-se que sob a erva daninha há mais violetas, mais violetinhas aqui, né? Isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Porque os bons são tímidos. Mas se procurar, a gente encontra pessoas virtuosas. Gente, eu me arrisco a dizer para vocês, somos mais virtuosos do que não virtuosos. Não precisam responder. Para pensar quantos assassinos você pessoalmente conhece. Você sabe que aquela pessoa que você conhece matou alguém por pura violência. Não precisa responder. Quantos que você conhece que de fato são desonestos, e são desonestos porque querem ser desonestos? Eu me arrisco a dizer que são muito poucos, e talvez alguns de nós não conheçam nenhum. Mas quando a gente ouve falar ou conhece um, aquilo chama tanta atenção que a gente se assusta e parece que é um monte. A gente fala dos políticos brasileiros. Eu não tenho o número exato, mas vamos dizer que são 500 deputados e que todos eles sejam ladrões. 512. Vamos imaginar que não são os 512 ladrões, mas vamos imaginar que são. São 512. Quantos habitantes tem no planeta? 7 bilhões e meio. No Brasil, milhões. Você está falando de 512. Mas eles estão na TV, eles estão nos noticiários, porque eles são audaciosos. A maior contingente é de gente do bem, que quer trabalhar honestamente, crescer. Ah, Bira, mas tem a cultura do jeitinho? Mas aí está mudando, demora um pouquinho. Né? Mas existe. O maior número são de almas boas. A prova disso é hoje. A gente podia estar fazendo qualquer coisa. A gente está aqui. Por que a gente está aqui? Porque a gente quer melhorar. A gente quer ser melhor. A gente quer ser bom. Por isso que a gente está aqui. Né? Se elas surgem a intervalos tão espaçados, essas pessoas do bem, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência. É tímida, né? Porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e simplesmente a aprovação da consciência. Não precisa da aprovação de ninguém, eu faço porque eu faço. Estou bem com a minha consciência. O que está gravado na consciência, gente, só para a gente lembrar? Leis de Deus. As leis de Deus. Olha a sabedoria popular. Quando diz assim, eu estou tão bem com a minha consciência que eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo. Por que eu estou bem com a minha consciência? Porque eu estou respeitando as leis de Deus. A sabedoria popular já colocou algo que os espíritos trouxeram para Allan Kardec. Ao passo que o vício, que é o contrário da virtude, se manifesta afrontosamente, em plena luz. Faz barulho porque é orgulhoso. O vício, a maldade, né? Vício é aquilo no sentido de contrário à virtude, né? Existem as virtudes e os vícios, tá? O orgulho e a humildade são os dois polos do coração. O coração vai estar sempre entre orgulho e humildade, tipo positivo e negativo, do coração humano. Um atrai todo bem. Qual é o que atrai todo bem? Humildade ou orgulho? Humildade. O outro, todo mal. Nota que isso aqui é uma mensagem de Kardec da Revista Espírita. Ele está falando do todo. Todo não é algum. Todo é tudo. Então, todo bem vem da humildade. E todo mal vem do orgulho. A gente vai ver daqui a pouco que isso é bem profundo, né? Um tem calma, o outro
tempestades. Olha a evidência do mal, né? A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Se fosse hoje, Kardec diria que a consciência é o Waze, né? Que indica a rota melhor do caminho. Né? Claro que não existem virtuosos plenos na Terra. Por isso que estamos aqui, porque a gente está desenvolvendo o bem, a virtude, né? Mas existem alguns missionários na Terra, e a gente conhece alguns deles, né? O próprio Jesus, que passou por aqui. Um outro exemplo, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, sempre trazendo esses nomes, referências, né? De virtude plena, né? Que para eles era tão natural fazer o bem que não conseguia fazer o mal. Chico Xavier. Né? Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. O que ele está dizendo aqui no Evangelho? A gente tem virtudes. Todos nós temos virtudes. O que são as virtudes? Coisas boas. Porém, essas coisas boas quase sempre acompanham pequenas enfermidades, doenças morais que as desornam. Desornam quer dizer que enfeia, né? E deixa feia e atenua. Então a gente tem algumas falhas em nós que a gente precisa corrigir, porque os nossos erros, as nossas falhas, acabam aparecendo mais do que as nossas virtudes e as nossas conquistas. E eu não estou dizendo isso para o outro, não. Ah, porque as minhas falhas aparecem mais para o Arthur. Não, aparecem mais para mim mesmo. Já pararam para listar, vocês mesmos, faz um exercício em casa. Vou listar aqui todas as minhas qualidades, num lado da folha, e do outro todos os meus defeitos. Talvez precise de 3 páginas por defeito, e a qualidade a gente vai botar meia dúzia delas. Por quê? Por conta disso, saltam os olhos mais as nossas falhas, mas nós temos grandes conquistas também. A gente só tem que trocar de lado, né? Tem que inverter. E aí, trazendo algo que eu já trouxe em outros estudos para nós aqui, né? Nenhum de nós é mau. Nunca seremos maus. O que nós temos é maldade. Também nunca seremos bons, porque quando chamaram Jesus de bom, Jesus diz, não, eu não sou bom. Bom só o Pai. Nós temos bondade. O que a gente tem que tirar de dentro de nós é a maldade, para incluir, para dar espaço para a bondade. Né? Bom, agora vamos ver aqui se o Arthur me ajuda a responder isso aqui. Não podemos sentir, então, satisfação em ser do bem? O Arthur vai ler para a gente esse trechinho. Quer ler dali, Arthur? Fica mais fácil para você? Lê para a gente esse trechinho. Admito de boamente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, são os espíritos superiores dizendo que admite que o homem pratica o bem e por praticar o bem se sente bem, né? Sente satisfação, dá satisfação de fazer o bem. Mas no momento que eu exteriorizo isso, que eu fiz o bem, que eu fiz a caridade, o que eu estou sendo? Eu estou tendo o que do ato que eu fiz? Orgulho. E o orgulho é o pai de todo o... A gente falou todo o mal. Então uma atitude boa acaba não sendo mais tão boa quando eu começo a me vangloriar de que aquilo que eu fiz, ó, eu sou, não sei se aqui em São Paulo usa esse termo, o rei da cocada preta, né? Sou a última bolacha do pacote, né? Lá no Rio a gente diria que é o último biscoito do pacote, né? Última bolacha do pacote. Dê pra gente aí, Arthur. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício que mais se lhe opõe o orgulho. Então, ó, não é virtuoso aquele que chama atenção do bem que fez, porque isso quebra a modéstia, infla o orgulho, né? E olha lá, dê pra gente essa última frase, Arthurzinho. O orgulho de ser virtuoso elimina a virtude.
O orgulho de ser virtuoso faz com que a gente deixe de ser virtuoso e passe a ser orgulhoso. Olha que tristeza, né? Virtude é presente de Deus ou é uma conquista individual? Nós passamos a ser virtuosos por obra e graça do Senhor ou porque conquistamos a virtude? Vamos ver o que o Espiritismo traz para a gente? Emmanuel, no livro O Consolador, tem uma questão lá, que é a questão 253, que está perguntando assim: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Olha o que Emmanuel traz para a gente de resposta. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos, ao longo de toda a história. Todavia, ou seja, porém, contudo, entretanto, a virtude é sempre sublime e imorredora, não morre nunca. Aquisição do espírito nas estradas da vida. O que ela está dizendo? O que Emmanuel está dizendo aqui? Uma vez conquistada uma virtude, nunca mais a gente perde. Ou seja, se eu passo a ser verdadeiro e não mentiroso, nunca mais eu volto a ser mentiroso, porque aquilo vai me incomodar de uma tal forma que eu não consigo mais fazer isso. Se eu não sou mais desonesto, eu sou honesto. Se eu não sou mais maledicente, é uma conquista e é imorredora, não morre jamais. Ela se incorpora, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho e no esforço próprio. É óbvio que eu não deixo. Hoje eu sou mentiroso, amanhã eu não sou mais mentiroso. Eu vou mentindo menos, até um ponto que eu deixo de mentir. Estou falando da mentira porque é algo comum para a gente perceber. Mas qualquer defeito nosso, ele não acaba de um dia para o outro. Ele vai diminuindo de tamanho e dando lugar a uma virtude. Bom, aí vem uma pequena ressalva, né? Lembrando que isso daqui são palavras de Jesus: muito será cobrado a quem muito foi dado. Qual o fundamento disso, né? Vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha. O que ele está dizendo aqui? Porque isso tudo está dentro do mesmo contexto, né? Se a gente já sabe que a gente tem que trocar os vícios pelas virtudes, a maldade pela bondade, a gente não vai mais poder dizer na hora do julgamento: eu não sabia. Dá para dizer eu não sabia? Não dá mais. Bira, eu não volto nunca mais aqui no Semente de Humildade, porque é para eu não ter... Não adianta, gente, já sabe. Estão aqui hoje. Só pode voltar na semana que vem, que já está feito. Né? Não tem mais jeito, a gente já sabe o que fazer. Leva tempo, mas a gente já sabe o caminho. Né? A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Não vem nada de graça, na verdade, né? Porque se a gente... E aqui, gente, espírita, por que então não sendo espírita? Podia ser um católico sincero, um protestante sincero, um bandista sincero, desde que o bem seja a plataforma principal. É isso que é importante. É que a gente está numa casa espírita, então a gente vai falar de espiritismo, né? Contudo, diríeis, mais vale... Olha só essa frase. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Porque se eu tenho muita virtude com orgulho, eu não tenho virtude, eu tenho orgulho. Né? Pelo orgulho é que as humanidades, no plural, por isso S maiúsculo, sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Por que eu chamei muita atenção para isso? Porque a gente não pode esquecer que não é só o planeta Terra que tem vida. Né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Palavras de Jesus. E também cá para nós, né? Seria de uma irracionalidade absurda, um universo com bilhões de estrelas e só essa poeirinha cósmica chamada planeta Terra
teria vida. Seria no mínimo irracional esse negócio, né? No mínimo. Então tem vida. Mas olha só, a espiritualidade diz que muitas humanidades, não só a nossa, como de vários outros lugares do universo, do multiverso, ou seja lá de onde for, caíram, se perderam pelo orgulho. Então é quase que uma rota comum. A gente só precisa sair dela. E como é que a gente sai? Pela humildade. E a primeira humildade é dizer assim: sou orgulhoso, preciso me corrigir. Você está sendo humilde. Você está aceitando que tem um problema e precisa resolver ele. Muitas moradas na casa do Pai, só um lembrete, né? Mas como então que a gente faz para aumentar as virtudes? Emmanuel nos traz aqui algumas informações sobre isso. Vamos começar aqui com o Evangelho. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades, sempre enfeia, sempre destrói as mais belas qualidades. E aí, continuando, o egoísmo, ele estava falando de orgulho, agora ele está falando de egoísmo. O egoísmo é esta chaga da humanidade. O que é chaga? Chaga é ferida, mas não é uma ferida qualquer, é uma ferida grande, é um machucadão, aquele que não cura facilmente. Então a espiritualidade diz que o egoísmo é uma chaga, uma ferida da humanidade. Tem de desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. O que é o egoísmo? É aquilo que faz com que a gente só faça as coisas que nos privilegiem. Primeiro eu, depois os meus e os outros que se virem. Isso é egoísmo, né? Porque impede o progresso moral. O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Então a primeira coisa que a gente tem que destruir entre nós não é o irmão, não é o vizinho, não é o cara do outro país. É uma coisa chamada egoísmo. Sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque o egoísmo está onde? Está dentro. Então a gente tem que ter coragem de aceitar. Sou egoísta, preciso mudar isso daqui, preciso treinar esse negócio aqui para deixar de ser egoísta. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador, olha, um monstro, de todas as inteligências, olha, o egoísmo devora a inteligência. Porque nós somos seres inteligentes, mas tem hora que pelo egoísmo a gente parece que é pior do que o cachorrinho, que ainda não tem tanta inteligência quanto nós. Esse filho do orgulho, o egoísmo é filho do orgulho, que é pai de todos os males, de todos os maus, de toda a maldade. Então está tudo dentro do mesmo saco, né? É a fonte de todas as misérias terrenas. Se tem gente passando fome, é porque nós somos egoístas, porque tem comida para todo mundo, só que elas estão concentradas. Se tem a gente passando sede, é porque nós somos egoístas, que dá para dar água para todo mundo. Na hora que a gente eliminar isso, a gente vai estar bem. É a negação da caridade. Então, o contrário de egoísmo é falta. O egoísmo, o contrário de egoísmo é caridade. O contrário de caridade é egoísmo. Então, o egoísmo é falta de caridade. É a negação da caridade. Por seguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O maior obstáculo para a nossa felicidade é o egoísmo. Porque se todo mundo tivesse o que precisa ter para viver, nossa, a gente não teria bandido na rua, né? Não teria poluição nos rios. Vamos chegar lá. É uma conquista. Demora algumas encarnações, mas a gente vai chegar lá. E qual é a chave para isso tudo? É a humildade. E aí, aqui no Livro da Esperança, eu trago uma mensagem do Emmanuel, né, que está dentro dessa que a gente está estudando. Toleras descabidas injúrias. O que é injúria? Quando alguém te afronta, né? Quando alguém briga com você, xinga, fala um monte de coisa que você não gostaria de ouvir. Né?
você tolera descabidas injúrias e calas, fica calado, podendo se justificar, né? E calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e renovação dos teus próprios perseguidores. O que ele está dizendo aqui, gente? De um modo geral, se você se comporta assim, vai ter alguém para dizer, tu é um banana mesmo, né? Ninguém está lá te ferrando, falando um monte de coisa e você não fala nada. Você está sendo acusado injustamente, você fala alguma coisa. E Emmanuel disse, quando você se cala e espera o tempo, por quê? Chico Xavier traz uma informação bastante interessante, né? Que assim, perguntaram para ele se ele se sentia ofendido por conta de... se ele perdoava quem ofendia ele, né? Na verdade era isso, se ele perdoava quem costumava ofender ele. E Chico disse que não, que ele não se sentia ofendido nunca. Porque vamos parar para pensar, se alguém fala alguma coisa para você que você não gosta, mas é verdade, você pode se ofender? Se é verdade, não é uma ofensa. Se você é verdade e você não gosta, você tem que mudar para que aquilo deixe de ser verdade. Se alguém te ofende e não é verdade, por que eu vou me ofender se não é verdade? A gente se ofende por causa do orgulho. Você disse que eu sou cabeludo e eu sou careca, isso é absurdo. Né? Mas não é verdade, eu sou careca. Né? Deixa quieto. Por que eu vou me ofender com isso? Eu sou careca mesmo. Agora, se me chamar de cabeludo, eu não sou cabeludo, mas já que o cara acha que eu sou, o problema é dele, né? O erro é dele. Quer ler aí? Não. É só tudo que ele está falando, se vocês tiverem oportunidade, no capítulo 13º, se a vossa mão esquerda não sabe o que a mão direita dá, tem um chamado infortúnios ocultos. Tem tudo ligado nisso aqui, né? Vocês vão ver que isso aí é uma coisa de... Mas quais os obstáculos que a gente tem, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeiro obstáculo principal, interesses pessoais. Interesses pessoais está ligado a egoísmo. Não é isso? Vamos dar uma olhada, questão 895. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, então Kardec está dizendo, olha, tem defeitos e vícios que é claro para todo mundo. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha como é que ele começa. O interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque, que não resiste a uma lixa. Na primeira lixa sai o ouro e fica só o cobre, né? Ou seja, é um brilho temporário, é o banhado a ouro, né? O homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas. E basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo à descoberta. Então todo mundo acha que eu sou um santo. Pisou no meu calo, eu me transformo. Mexeu naquilo que me interessa, no meu interesse pessoal, aquela pequena conquista minha afunda e eu mostro um monstro que está dentro de mim. É isso que está dizendo, né? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. E é por isso que a gente acha Chico Xavier fantástico, Irmã Dulce fantástico, Madre Teresa fantástica. Por quê? Porque eles eram virtuosos, eles não tinham interesse realmente no verdadeiro. Nossa, eles são demais, eu nunca serei. Podemos ser, sim. É que o nosso ainda é pequenininho. Aí na primeira lixa, sai. Ele tem que pintar de novo, né? Não tem jeito. Qual é o segundo? O apego aos bens materiais. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Por quê? Nossa vida é muito curta, a gente vai morrer, vai ficar tudo aqui, não leva nada. O que a gente leva é conquista interior, é sabedoria, virtude a gente leva. O carro novo não leva não. Aquele sítio, aquela fazenda linda, também não leva. A beleza física não precisa nem morrer para ela acabar. Basta ficar velhinho. Né?
pelo desinteresse. Ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Isso não quer dizer pegar o dinheiro e gastar todo ele para fazer caridade somente e ficar depois perambulando na rua. Não é isso. É usar da forma melhor possível. Né? Praticar o bem. A decisão é somente nossa. Vamos dar uma olhada? Ó. Aqui Emmanuel, no Livro da Esperança, faz um dueto aí. Né? Olha lá. Tomar a felicidade do outro, dominando o seu lar a custo da desgraça de alguém. A gente pode fazer isso? Pode. A gente pode, não pode? Mas eu devo? Mas a gente conhece pessoas ou notícias de alguém que tenha tomado a felicidade do outro porque dominou a casa do outro de algum jeito, a custo da desgraça de alguém, a esposa, o marido, tomou a casa? Pode. Mas, no entanto, a gente poderia trocar isso por ensinar, através da prática, o amor e o carinho a quem nos pede ajuda. Não estou trocando uma coisa ruim por uma boa, um vício por uma virtude. Criticar irmãos nossos que cometem erros usando dos conhecimentos morais que achamos já ter. A gente critica as pessoas. Aquele lá, ó, vai lá no Semente de Humildade, já tem 1 ano, e olha lá o que ele faz na rua. Né? Criticar é fácil, né? No entanto, a gente deveria pronunciar frases de estímulo e tolerância, mesmo quando somos criticados, reerguendo companheiros caídos. A gente está trocando o mal também. É só um treino. Dicas. Eu posso repousar pelo merecimento do trabalho que fazemos diariamente. Eu poderia agora, nesse momento, estar vendo Netflix. Não poderia? Talvez alguns aqui estejam aqui e gostariam de estar vendo Netflix. Né? Mas ele está aqui. Porque a gente fez exatamente isso. Ó. A gente trocou o repouso por estar aqui. Ó. Espalhar o progresso aos outros, continuando a trabalhar, mesmo que isso represente cansaço adicional. Quantas pessoas trabalham a semana inteira, no final de semana vão fazer caridade, vão no asilo, vão no orfanato, vão fazer alguma coisa em benefício dos outros. Ou simplesmente vão plantar uma árvore na beira do rio. Podia estar descansando, mas decidiu fazer algo diferente. Posso ter vantagens com o prejuízo dos demais, pisar na cabeça do outro, tirar o que o outro tem. No entanto, eu posso me sacrificar em benefício dos demais. Panoramas diferentes. Eu posso censurar com a autoridade que a gente pensa que tem. Ou posso semear benevolência por onde eu passo. Ao invés de ficar censurando, eu tento exemplificar, fazer diferente. Eu posso descansar e viver do que a gente conquista. Ou a gente pode se esforçar e trabalhar sempre pelos outros. Francisco de Assis era filho de um cara muito rico, largou tudo e foi cuidar dos pobres. Bira, mas ele é Francisco de Assis? Nós também podemos ser. Devagar. Não precisa ser hoje, sair daqui, largar tudo e cuidar. Não, porque a gente tem alguns outros compromissos. Mas que a gente vá treinando, né? Quem suporta serenamente, o que é serenamente? Com calma, com tranquilidade, o mal que atraiu para si mesmo, nota o seguinte: o mal a gente atrai para a gente mesmo pelas escolhas que a gente faz. Deus não faz o mal. Não há leis de Deus que promovam o mal. Todo mal é decorrência de infligir a lei de Deus. Quando eu inflijo uma lei, eu estou consciente de que eu deveria fazer uma coisa e fiz outra. Isso é ilegalidade, certo? Então, quando eu atraio para mim mesmo o mal, mas eu suporto as consequências serenamente, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Eu poderia fazer o mal, mas dei um passo atrás e não fiz o mal, fiz o bem. Isso é esforço. Vai ter hora que eu queria fazer o mal e fiz o mal. Mas eu queria fazer o mal, mas fiz o bem. Parece alguma coisa que a gente viu, não é o tema de hoje? Né? Arthur, qual seria a maior de todas as virtudes, Arthur? A caridade. Onde é que está isso? Porque está escrito no livro do Espírito, na resposta da pergunta 193. Vamos lá, ó. Kardec faz essa
qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito. Todas são importantes, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária, ou seja, tem que ser algo que a gente escolheu, não pode ser algo forçado, ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Porque se eu faço bem para alguém, para ganhar voto na eleição, se eu faço bem para alguém postar uma foto no Facebook comigo dizendo, olha, esse cara é do bem, aí não é, aí tem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. É a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os males. A caridade é a mãe de todas as virtudes. Porque caridade é o amor na prática, é o amor físico, é você abrir mão do seu tempo, das suas condições para fazer alguma coisa para alguém. Como praticar o bem, essa é a palestra de hoje, né? Como praticar o bem quando na verdade queremos fazer o mal? Como, Arthur? Como é que a gente vai praticar o bem quando na verdade a gente quer fazer o mal? Lutando contra as nossas más tendências. Lutando contra nossas más tendências. Gente, olha só. É lutando contra, não é tirando elas. Perceberam isso? É lutando contra elas e não deixando de tê-las. Que isso, milagre não vai acontecer. Não tem milagre. A gente vai lutando, 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 vencendo uma de cada vez. Uma tendência ruim de cada vez. E Paulo traz essa reflexão de uma forma muito simples para nós. Paulo, olha de quem a gente está falando. Lembra Paulo Estevão, o livro que eu falei no início? Paulo, um dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus, e nem viveu com Jesus. Jesus apareceu para ele depois que ele já tinha desencarnado. Paulo perseguia os cristãos. Ele era judeu, daquele ortodoxo, estudioso, e ele queria a morte dos cristãos. E ele se torna o maior defensor do cristianismo. Também, né, deu de cara com Jesus, né? Difícil não se dobrar, né, a isso. Mas olha o que Paulo diz para nós, ó. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso não tem a ver com a palestra de hoje? Olha lá. Eu não faço o bem que eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. É isso que Paulo está dizendo. Né? E aí, lá no livro, Nas Pegadas do Mestre, o Espírito Vinícius traz essa mensagem para nós. A virtude assume as modalidades necessárias, ou seja, tem momentos, para se opor a todos os males, sem prejuízo da sua integridade. Ou seja, tem a virtudezinha e a virtude zona. Mas tudo é virtude. Pode ser pequena ou grande. Né? Há uma matiz. Né? O que é matiz? Há um espectro, há uma forma, um número. Né? Vai de 1 a 100. Existem variações. Há uma matiz para resolver cada caso. Cada caso é um caso. Cada um de nós tem uma falha, um vício. E o meu vício vai ser diferente do seu. Não tem jeito. Eu vou tratar o meu de um jeito e você vai tratar o seu de outro. Talvez tenha alguma coisa em comum, mas a forma do tratamento vai ser individual. Não tem escapatória. É individual. Para se opor a cada vício, para vencer cada paixão, para enfrentar cada incidente. Mas sempre, no fundo, é a mesma virtude. Cada coisa a gente trata de um jeito. Mas no final, não importa se é uma virtudezinha ou uma virtude zona. É virtude, é bem, é bondade. Né? Ela é como a luz que, iluminando, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços, franqueando-nos o caminho. Imagina, você está numa estrada que você não sabe o que tem ali. Você vai tropeçar na pedra, vai cair de joelho no barro. Acendeu uma luz, por menor que seja, já não tropeça tanto. Talvez não seja uma luz que me deixe ver tudo. Aí vou dar uma topadinha. Estou dando só lavando. Mas já tem uma luzinha ali. Já dá para ver alguma coisa. Isso é a virtudezinha. Agora a virtude zona. Aquela virtude grande, né?
é o bem maior, é um Chico Xavier, uma irmã Dulce. Aí não é mais uma luz, é um sol, né? Aí você só tropeça se você quiser tropeçar, né? Porque a pedra está ali. Faz sentido? O vício não cede lugar sem lutar. O vício vai nos acompanhar. E aí vício no sentido de qualquer coisa. O vício é tudo que é ruim. Não é vício em álcool, vício em droga. É vício de um modo geral. A mentira, o egoísmo, o orgulho. Isso é vicioso. Né? Não vai sair de nós sem lutar. Eles vão lutar com a gente e olha que vão ser vários rounds. Mas uma hora a gente passa. Isso é certo. Porque o jogo é infinito. Uma vez que a gente foi criado, a gente é infinito. Então a gente tem todo o tempo do mundo para vencer os vícios. A tentação vai ser sempre muito forte. O que é tentação segundo o dicionário? Apetite ou desejo violento. Eu não posso ver o chocolate. Chocolate é minha tentação. Por quê? Porque aquilo, né, é um desejo violento. Chico Xavier dizia, tinha uma frase dele, que dizia que tentação é como se você estivesse correndo de um cachorro muito bravo, doido para ele te pegar. A tentação não é isso, a gente sabe que não devia fazer, mas no fundo a gente queria era fazer. Né? Eu não devo comer chocolate, eu sou diabético, não devo comer chocolate. Mas no fundo você queria comer e vai achar uma desculpa para comer. A gente vai achar uma desculpa para mentir, vai achar uma desculpa para ser egoísta. É isso que a gente está tratando, né? E é por isso que Jesus pediu para nós, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Nota o seguinte, Jesus não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Primeiro vigia, porque as coisas vêm aos pouquinhos, quando vê, toma conta, né? Que é o que a gente traz. O que provoca em nós a tentação é aquilo de que gostamos. A gente só é tentado pelo que gosta. Aquilo que queremos muito ter, aquilo que queremos muito fazer ou ser. Queremos tanto que quase não conseguimos nos controlar. Isso é tentação. Não existe vida sem tentações. Não há nenhuma vida sem tentação. Porque a tentação é aquilo que nos leva a fazer algo que a gente não deveria fazer. E a gente está aqui para treinar justamente isso, para vencer essas tentações. Justamente para que possamos treinar a força de vontade, a fé e principalmente o discernimento, para conquistar. Né? E esse aqui é o nosso último slidezinho, né? Que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, traz essa mensagem. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação. Fantástico isso, né? A gente nasce e entre nascer e morrer, o tempo todo vem o martelo da tentação. Você não deve comer, você não deve beber, olha, cuidado com o sexo desregrado, olha isso aqui. E a gente fica o tempo todo, e agora, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? E a tentação, eu queria tanto fazer, mas eu não vou fazer. O desafio está não, mas eu não vou fazer. Ou, no mínimo, quando faz, porque às vezes a tentação, a gente diz que é mais forte do que nós, eu fiz, não deveria, não vou repetir. Aí você insiste, não, repetir. Não, eu não vou repetir de novo. E é esforço, gente, é esforço, é treino. Não tem jeito, não tem jeito. Desculpa, né? É natural. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência, sobre o sofrimento, né, que sorrir sobre os narcóticos da queda. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Mais vale chorar, mas resistir, do que sorrir, mas está sendo enganado. O narcótico é entorpecente, né? É o que acontece com a droga. Quando você toma droga, você fica legal. E quando passa o efeito, volta tudo. Você bebe pra caramba, fica legal, feliz, alegre, ama e beija todo mundo. Quando passa o efeito do álcool, você entra em depressão e pode se suicidar. Porque é temporário, né? É isso que eu estou lembrando a gente aqui. Ame a quem puder amar.
dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você mesmo, as cobranças, e veja o sol nascer. Isso aqui é uma estrofezinha de uma música que a gente encerra o estudo de hoje, do grupo Arte Nascente. Qual é a mensagem principal da noite de hoje? Como fazer o bem quando, na verdade, queremos fazer o mal? Como? O Arthur respondeu: lutando contra as nossas más tendências. É lutando. A gente não vai vencer de uma hora para outra. Mas luta é assim, né? Sai um olho roxo, um dente quebrado, mas a gente vence no final. Então, para a gente encerrar, vou trazer essa musiquinha. Vamos prestar atenção na letra, é uma letra bem legal. Arthur, obrigado, tá? É ótimo. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pai, faça uma canção, abra o coração, que Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso Pai. Mensagem da música, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que eles nos deram de ter no planeta Terra a condição de nos prepararmos para a felicidade. Que hoje possamos sair daqui refletindo o que podemos mudar das nossas vidas para sermos melhores do que fomos até aqui. Somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Somos irmãos mais novos do Mestre Jesus, que nos ama e nos dá toda a condição e todo o suporte para sermos melhores, para não sofrer, para não sentir dor e para ser feliz. E com tudo isso, agradecidos imensamente por Ele ter nos deixado tantas e tantas mensagens que nos orientam,
é que em nome do nosso Mestre amado Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, encerramos o estudo dessa noite. Que assim seja. A gente vai passar então agora para o momento do passe, né? O passe acontece aqui no sábado, uma transfusão de energias, né? Doação fluídica para recarregar as baterias, para a gente ter uma semana, né? Um pouco mais equilibrada. O Flávio, você está com programação? O Flávio vai chamar primeiro os idosos, as crianças, né? E aos pouquinhos vão entrando as pessoas para tomar o passe. No final, quem estiver fazendo o passe de tratamento, aguarda para o final, né? Porque aí é o passe individual. Quem quiser falar alguma coisa, conversar, eu vou para lá embaixo. Tá bom? Flávio. Vou botar uma musiquinha para a gente... Boa noite. Vamos começar com as crianças, nós